A gente faz o mesmo esquema do que nós fizemos mais cedo. As pessoas fazem a sua fala, nós assistimos todos lá, porque para a gente não ter um torcicolo, e depois montamos a mesa ao final para o debate. Ok, obrigado, Sara. Sara, então você tem 20 minutos, com 10 minutos eu te aviso, depois com 2 minutos eu te aviso de novo. Ok? Boa tarde. Eu estou aqui representando o Espaço Comum Luiz Estrela, que é um coletivo cultural que atua na cidade de Belo Horizonte, de onde eu venho. E estou representando também o Programa de Educação Tutorial da Escola de Arquitetura da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, do qual eu faço parte também. Para quem não conhece, é um programa da graduação, e ele tem como propósito, uma das nossas principais atividades é o desenvolvimento de uma monografia orientada por um professor tutor, que atualmente é a professora Celina Borges. Foi nesse âmbito que eu comecei a trabalhar com o patrimônio, muito recentemente, que eu ainda estou na graduação de Arquitetura e Urbanismo. E então comecei a participar dos processos principalmente do Laboratório Comum de Patrimônio no Espaço Comum Luiz Estrela. Onde está o... Então, para contar um pouco a história do coletivo Espaço Comum Luiz Estrela, vou fazer uma análise breve e um tanto objetiva da política patrimonial brasileira, focando primeiro nesse Decreto-Lei 25 de 1937, decretado pelo presidente Getúlio Vargas, que institui o tombamento, porque a gente reconhece a valoração dos signos materiais da identidade brasileira. Outro ponto importante nessa política do Brasil que a gente analisou, que foi fundamental para todo o processo, na década de 70 e de 80, que teve todos esses movimentos e uma grande transformação da cidade, que acabou trazendo uma série de adaptações, inclusive a partir das cartas patrimoniais, em relação aos processos de valorização e de preservação do patrimônio, e principalmente a Constituição Federal de 88, que institui, que inclui, em primeiro lugar, nos artigos 215 e 216, trazendo a dimensão de imaterialidade para o patrimônio, e também atribuindo a sociedade como agente na atribuição de valor aos bens patrimoniais. Isso foi fundamental para o processo de formação do coletivo, porque ele trabalha justamente com essa ideia de trazer a participação social como legitimadora desses processos de salvaguarda. Na cidade de Belo Horizonte já tem um processo já estava ocorrendo como que eu falo, um movimento social mesmo de retomada dos espaços públicos em geral, em função de algumas políticas municipais que estavam vetando um pouco isso. Eu não sei se vocês conhecem, a gente tem um movimento Praia da Estação, movimento Fora Lacerda, que tem a ver com uma resistência a algumas políticas aplicadas na cidade. E, dentro desse contexto, um grupo de artistas e ativistas começaram a fazer um mapeamento de espaços vazios na cidade, espaços ociosos, na verdade, desculpa, e
resolveram e acabaram nessa luta de não deixar que esses espaços que não tinham um olhar privilegiado no sentido mais capitalista se transformassem em ruínas, que é exatamente o caso do edifício que foi ocupado pelo coletivo. Então, nessa luta, esses artistas e ativistas invadiram um casarão que se situa na região central de Belo Horizonte, mas uma região que, de certa forma, está um pouco degradada, que é o bairro Santa Efigênia, mas que já foi um bairro que esteve muito em alta. Ele faz parte do entorno da Avenida do Contorno, então ele está dentro dos planos de Belo Horizonte, foi um bairro valorizado, mas hoje ele já não tem mais ele não é um bairro mais tão visado. Então esses artistas ocuparam o casarão. Essa daí é uma imagem da fachada. Esse casarão ele é da década de 20. Ele foi um hospital militar, primeiramente, e depois ele passou por uma série de... Ele recebeu outras funções, mas ele sempre esteve ligado a questões da saúde e saúde mental. Logo em seguida, quando ele deixou de ser o hospital militar, ele foi um hospital para crianças com problemas psiquiátricos, e depois ele foi uma escola também para crianças com problemas mentais. Então, ele tem esse histórico relacionado com a saúde mental, e o edifício é tombado pela Diretoria do Patrimônio, tanto na esfera municipal quanto na esfera estadual. No entanto, ele está em ruínas. Hoje ele está diante dos processos da atuação do coletivo. Ele está escorado, tem alguns processos, mas a fachada dele estava totalmente comprometida. Então, obrigada. Então, o pessoal invadiu e começou a criar ali um espaço, primeiramente de resistência, mas que trouxesse essa temática da retomada do patrimônio, dessa luta contra os edifícios que não estavam dentro do interesse geral da cidade, o interesse capital, não ficassem esquecidos. E se eles não estavam dentro do interesse, que então a comunidade tivesse o direito, como a própria Constituição atribui, de cuidar do patrimônio que é nosso, é deles. Então, aqui tem outras imagens do processo de invasão mesmo, que aconteceu a partir de... Como tem muitos artistas que participam de várias áreas do campo da arte, da cultura em geral, foi feita uma encenação que encenava a invasão, e na própria encenação, essa encenação se tornou realidade, quando as pessoas invadiram mesmo. Então, foi uma luta que contra uma luta querendo a tomada do edifício para que ele não continuasse nesse estado, porque ele estava prestes a cair mesmo. O estado estado de degradação bem avançado. Então, todas as imagens ali, eu não falei ainda, o Luiz Estrela é uma pessoa, um cidadão que fez parte do coletivo, mas ele, durante o processo daquelas manifestações de junho que ocorreram no Brasil, ele está morto, tem uma suspeita de assassinato. Ele era performer, poeta, porém era negro também, homossexual. Ele estava dentro do campo de todas as minorias. E como ele participava dessa luta, era uma figura muito conhecida em todos os aspectos, e
E ele, então, o nome Espaço Comum Luiz Estrela é uma homenagem a essa pessoa que também participou, que esteve sempre motivada nessa busca e nessa luta. Aí essa imagem na escada, no corredor, é uma foto dele que virou a imagem do. Então, então, retomando a história do imóvel, que foi o Hospital Militar, depois o Hospital de Neuropsiquiatria Infantil e a Escola Yolanda Martins. Então, quando a gente entrou, na verdade, eu não participei do processo de invasão, mas eu conheço o casarão, a gente trabalha, o laboratório de restauração acontece lá dentro. Então, tem essas marcas de clausura e violência que a gente acabou por descobrir. Como a última função dele foi uma escola infantil, tem muitas desenhos de coisas de criança na parede, educativas, metodológicas, não sei, mas tem uma parte do casarão que tem algumas escrituras que remetem a essa clausura e a violência que nessa época principalmente, que tinha uma outra forma de ser tratada. Hoje em dia a saúde mental já evoluiu bastante, mas antigamente ela era uma questão bem complexa, né, para que a gente vê hoje. Aí é uma imagem quando ele era Hospital Militar, logo no começo. E aí algumas escrituras que a gente vê, essa daí está no que a gente chama de porão, que é uma das partes que estava vedada, e que a gente tem um laboratório de arqueologia que atua também, e nesse processo de investigação, a gente acabou descobrindo esse porão, que a gente ainda não descobriu o fim dele. Ele é uma coisa interminável, só que é impossível de continuar. Impossível não, nem todo mundo consegue continuar, porque é realmente uma situação complicada, ambientalmente falando, em questão de espaço. Então, o coletivo tem essa proposta de discutir essa questão de retomada do poder social, da ação social como agente de proteção do patrimônio. E aí ele criou esse espaço, chama Espaço Comum, justamente por isso, porque trazendo essa ideia de que é aberto a todos, é um espaço autogestionado e tem participação de todo tipo de gente. Atualmente, a gente tem alguns laboratórios acontecendo que tem um laboratório de patrimônio, de restauração, tem um laboratório de história, o laboratório de arqueologia, e tem tem residências artísticas que o prédio abriga. E isso tem acontecido desde a tomada do edifício, e agora, no último... acho que já tem um ano que a gente recebeu a cessão de uso. Então, a gente teve essa vitória de conseguir, através da própria legislação, porque no começo foi bem complicado em relação a... Foi um pouco violento, teve polícia querendo retirar e tudo mais. Então, agora o edifício está em nome do Espaço Comum Luiz Estrela e o coletivo tem a obrigação de preservá-lo. Então, voltando à questão falando principalmente do laboratório, que ele busca trazer esses conceitos de fragilidade do imóvel, de desvelamento da memória e do espaço, e principalmente a questão processual, que é de trazer a comunidade para participar, independente da sua área de atuação, para participar para cuidar do edifício,
dentro da ideia da relação de pertencimento entre o indivíduo e o espaço. Então, é um espaço que é muito moldável e muito mutável também. Tem, dentro do próprio laboratório de patrimônio mesmo, a gente tem pessoas que trabalham um tempo, depois saem, fazem um laboratório lá próprio um pouco, mas também doam para o espaço. E, inclusive, mesmo assim, a gente faz vários trabalhos, por isso, eu esqueci de dizer, por isso que os meus colegas Priscila Musa e Rafael Gomes não estão aqui hoje, porque eles também estão representando a gente em outros seminários. Então, é um processo, é uma coisa bem coletiva e que atende a todos, assim. No momento, o casarão está fechado pelas condições dele. A gente fez aqueles financiamentos coletivos pela internet para conseguir o escoramento do edifício. Então, ele está escorado hoje, então só algumas pessoas têm a chave para poder entrar, mas é uma questão de segurança mesmo. E agora a gente está terminando os projetos, os documentos, para conseguir uma verba de restauração do telhado. Mas, até então, como a situação do edifício em si está muito precária, a gente conseguiu utilizar uma quadra que tem ao lado, que fazia parte quando ele era escola, onde acontece a maior parte das coisas hoje, inclusive alguns eventos culturais, algumas festas que arrecadam fundos para financiar essas coisas também, para financiar a restauração do edifício e outras demandas. E lá hoje funciona principalmente a residência artística, mas, como eu falei, é um espaço muito mutável, assim, depende da demanda, depende de quem está lá. Inclusive, é isso que a gente propõe no projeto, que a gente está entregando para a diretoria. A gente está tentando fazer um projeto menos fixo possível. Justamente por isso, porque a gente não sabe nem se a gente mesmo vai estar lá, quem vai estar lá, então tudo depende muito. Aí essa é uma imagem atual, uma das mais atuais que a gente tem, porque assim, com a fachada livre, né, que hoje ele está com os escoramentos, ele está todo vedado, então a gente não tem mais essa imagem. E aí algumas fotos internas, ao lado ainda funciona a CEPAI, que é um abrigo que também está relacionado com a saúde mental, mas ele é um pouco mais amplo, ele recebe pessoas que passaram por algum trauma, alguma coisa que acabam acarretando em alguma coisa acabam afetando a saúde mental das pessoas, talvez num nível menor. E até o pessoal tem colaborado bastante com a gente, dando relatos e tudo mais. E aí essa parede, essa janela vedada, é porque essa janela ela sai para o pátio da CEPAI. E aí, como o edifício estava inutilizado, eles vedaram tudo. Aí outras imagens, tem o quadro ali, quadro de escola, da época que ele era uma escola. E aí a ideia desse trabalho de vir aqui, relacionando com a questão das ruínas, é essa de trazer a questão da participação social nesse processo de proteção do bem, de uma retomada da identificação, da relação de pertencimento da comunidade, para que, como legitimadora da proteção, da salvaguarda, da preservação de bens patrimoniais.
pensando talvez numa escala mais local, porque atualmente a questão cultural ela tem sido tratada talvez de uma forma muito generalizada, e isso distancia muito do sujeito. Então, a gente está trabalhando no sentido de retomar essa questão do sujeito que é colocada pela própria Constituição, que isso seja valorizado de uma forma mais significativa e que isso dê mais condição para que as pessoas se interessem realmente em preservar um patrimônio que é deles. Lá em Belo Horizonte, a gente tem um exemplo de contrapartida que a gente costuma falar, que é a Praça da Liberdade, que durante muito tempo abrigou o Centro Administrativo de Belo Horizonte, e hoje foi construído um novo centro administrativo que faz parte de uma política de vetorização do vetor norte, de desenvolvimento do vetor norte. Então, talvez alguns conheçam até um dos últimos projetos do Oscar Niemeyer. E então, com isso, com o esvaziamento dos prédios da Praça da Liberdade, foi feito um complexo cultural. Mas nesse complexo cultural, cada edifício recebeu um novo centro cultural, mas cada um deles está relacionado a uma empresa. Por exemplo, tem Valorec, Cultura, CCBB, essas coisas. Então, a gente tenta trazer uma outra forma de abordagem desse processo de salvaguarda no intuito de trazer isso para o sujeito, trazer isso para uma escala menor, pensando no indivíduo e na sua relação com o espaço, principalmente na sua relação de pertencimento que legitima essa salvaguarda dos bens. Acho que é isso. Obrigado, Sara. Obrigado pela pontualidade. Agora a gente queria chamar a Maria Letícia Silva Ticli, Santa Teresa, um bairro na disputa pela memória. Continuamos em Belo Horizonte, né? Oi, parece que tem um vídeo antes ainda.
Bom, boa tarde, gente. Meu trabalho é Santa Teresa de Belo Horizonte. Muita gente me perguntou se era daqui do Rio. Falha minha, realmente. Em outros trabalhos eu lembro de colocar Belo Horizonte. Nesse eu esqueci. Acho que é o hábito mesmo. E um bairro na disputa pela memória. E essa disputa pensada para esse artigo foi a partir de dois fatos que são contemporâneos, que estão acontecendo, estão ainda se desenvolvendo ali no bairro. Então, o meu tema, eu fico até pensando como que vai ser na hora de terminar a minha dissertação, porque está tudo acontecendo muito rápido. E, bom, o primeiro deles é a doação do imóvel do antigo mercado distrital do Santa Teresa para a FIENG, que é a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, para a instalação lá de uma escola automotiva. E, por outro lado, existe uma proposta de proteção patrimonial para o bairro, que é de conjunto urbano. Lá em Belo Horizonte existe essa prática de proteger algumas áreas que a Diretoria de Patrimônio delimita como conjunto urbano. E aí o Santa Teresa seria uma delas, e aí eu vou explicar um pouco por quê. Belo Horizonte, não sei se todo mundo sabe, né, é uma cidade planejada do final do século XIX, quando houve uma necessidade, foi colocada uma necessidade de mudança da capital, sair de Ouro Preto. Então, foi escolhida a localização ali onde ficava o Curral del Rei, existiam outras opções, mas foi escolhido o Curral del Rei e foi praticamente arrasado, sobrando pouquíssimas edificações. Uma delas hoje é o Museu Histórico da cidade, que é o Museu Abílio Barreto. E foi uma cidade que, desde o início da divulgação e do planejamento, colocada como um expoente da modernidade e do progresso. E essa modernidade, como só de ter acabado com o Curral del Rei, já é muito expressivo, né? Inclusive, havia uma catedral no Curral e foi construída outra catedral no mesmo lugar. E o progresso como apagando tudo que é antigo. E isso continua muito forte na cidade. A gente está, em alguns lugares, na terceira ou quarta geração de edificações. Então, uma cidade que vem se destruindo e se renovando constantemente, sempre apregoando esse progresso. Agora, que progresso seria esse? É contestável, né? Então, ele é onde fica Belo Horizonte, dentro de Minas Gerais. E essa aqui é a planta geral da cidade de Minas. A Sara falou do bairro Santa Efigênia, que é próximo à Avenida do Contorno. A cidade foi planejada em área urbana, que seria dentro da Avenida do Contorno, área suburbana e rural. E o bairro Santa Efigênia está nessa área fora da Contorno, assim como o bairro Santa Teresa, que é o bairro que eu estou estudando. Então, eles são bairros pericentrais, fora desse amarelinho aqui. E o Santa Teresa, ele está na região leste da cidade e faz parte de uma das ocupações mais antigas. Era uma colônia agrícola. Essas colônias agrícolas abasteciam a nova capital. Ele passou depois para a área suburbana e hoje em dia essa divisão ela não existe mais, mas a Avenida do Contorno, sim, ela ainda existe. Então, é um bairro muito próximo ao centro da cidade. E ele teve vários nomes ao longo da história que se acumulam como camadas na paisagem urbana ali do bairro e na memória coletiva dos moradores e dos frequentadores. Então, um bairro de imigrantes, conhecido, né? Ele foi conhecido já como bairro dos imigrantes, porque quando a construção da cidade, muitos italianos, portugueses, foram morar por ali, na colônia. Bairro dos militares, porque desde o início tem batalhão ali instalado, e até hoje o Colégio Tiradentes está ali. A região do Isolado, porque existia um hospital conhecido como Hospital do Isolado, porque Belo Horizonte já foi uma cidade de clima ameno, e um lugar para tratamento de doenças pulmonares. Então, essa região, esse hospital deu nome à região por um tempo.
Fundos da Floresta, porque está atrás do bairro Floresta. E o nome final, que foi Santa Teresa, foi uma sugestão de um militar ali da região, por uma analogia ao Santa Teresa aqui do Rio, porque tinha uma linha de bonde que ia até o bairro, era uma região de vida noturna muito agitada, e áreas do interior, um certo isolamento, como Santa Teresa daqui. Então, ele fez essa analogia e o nome acabou ficando. Então, aí onde que o Santa Teresa fica, a região leste, o Santa Efigênia, onde está o Luiz Estrela, também aqui nesse azulzinho. E aqui é a delimitação do bairro. É um bairro não muito grande. E aí o bairro é muito... Toda a literatura a respeito do bairro, né, tanto a literatura acadêmica quanto a não acadêmica, coloca algumas... Tradição, cultura e boemia como três palavras que vão definir um pouco o bairro. Então, isso a partir do quê? De onde vem essa cultura, a tradição e a boemia? Pequenos estabelecimentos e o comércio familiar que existe ali no bairro e que se mantém até hoje, e alguns símbolos materiais, edificações, né, que são reconhecidas dentro e fora do bairro e que dão muito da cara do bairro, que seria a igreja, a Praça Duque de Caxias, a igreja de Santa Teresa, ela está na praça, o casario, que ainda é horizontalizado, apesar de ter muitos predinhos no bairro, de até 3 andares, 4 andares, ainda existem muitas casas, e isso não é uma característica de muitos bairros em Belo Horizonte. Bairros mais antigos, sim, mas os novos bairros e muitos da região central já perderam essa característica. E, recentemente, um novo símbolo do bairro foi colocado pelos moradores, que é o antigo mercado distrital, ele não funciona mais. Então, são alguns questionamentos que eu ainda estou buscando esclarecer, né? Seria um novo espaço de memória, novas atribuições de valor para aquele lugar, por que ele está ressurgindo, né? Assim, no imaginário da população. E eu falo de imaginário construído constantemente a respeito do bairro, retroalimentado pela população do bairro e da cidade, desses 3 caráteres, né? Da tradição, da cultura e a boemia. Em algumas entrevistas, eu pergunto para os moradores o que seria essa tradição, e muitos deles falam dessa relação de vizinhança que existe entre as pessoas, de todo mundo se conhecer e de manter hábitos de consumo ali naqueles pequenos estabelecimentos, em alguns restaurantes e alguns bares que são mais tradicionais no bairro, são mais antigos, e como que é percebido as pessoas se sentirem parte ali do bairro, de falar, eu sou de Santa Teresa, eu nasci em Santa Teresa, eu moro em outro lugar, mas meu coração é dali, e a gente escuta muito isso nessas entrevistas. E vem acontecendo lá no bairro uma descaracterização. E o que eu percebo como mais importante para quem está ali no dia a dia, o que é mais importante nem é tanto a descaracterização estilística do casario, porque um bairro sempre foi um bairro de classe média mais baixa, então não existe um estilo marcante do bairro, e assim, puro, digamos, né? Mas o que está descaracterizando seriam a substituição de casas por prédios. Então, isso talvez enfraqueça esse caráter de alteridade do bairro se diferenciar de outros da cidade. O Santa Teresa é uma área de diretrizes especiais, uma ADE, dentro da legislação de parcelamento e uso do solo em Belo Horizonte, existe essa demarcação. Em meados da década de 90, o bairro foi colocado como zona de adensamento preferencial nos estudos para o novo plano diretor, e começou uma especulação imobiliária que nunca tinha existido antes por ali.
Então, formou-se um movimento de resistência a essas transformações e a essa colocação do bairro como zona de adensamento, que foi o Salve Santa Teresa. E foi esse grupo que conseguiu que a ADE fosse aprovada na legislação. E a ADE ela é um sobrezoneamento porque, além das especificações dentro da lei, existem algumas outras mais restritivas, que é de altura das edificações, de afastamento. Essa parte eu, inclusive, preciso estudar um pouco mais, porque eu não sou arquiteta, então preciso ficar de olho nesses nomes. Mas ela prevê uma ocupação primordialmente residencial, mas ela não é voltada especificamente para o patrimônio cultural. Ela ajuda nesse sentido das relações entre as pessoas, mas no que diz respeito ao patrimônio edificado do casario, ela não é tão específica porque ela autoriza, né, esses prédios, as construções multifamiliares. E essa é a ADE do bairro, a delimitação de onde existe esse sobrezoneamento. Agora, entrando mais especificamente no mercado. Ele foi construído na década de 70 e antes ali havia esse hospital do isolado que eu falei no início, que uma área que ficou muito estigmatizada, né, por ser de tratamento de doenças, e eu percebo muito troca de uso desses lugares estigmatizados para usos mais culturais. Então, o mercado não é, por exemplo, como Luz Estrela, né, que foi ocupado de uma forma artística e teatral, mas o mercado não deixa de ser expressão popular de hábitos de uma região, de um bairro, de moradores de um lugar. Então, isso é uma questão que eu quero aprofundar um pouco mais, essas trocas de uso. As atividades do mercado foram encerradas em 2007, foi questões com a prefeitura, um pouco de descaso, e foi meio de uma hora para outra que os feirantes foram avisados que eles deveriam desocupar o lugar. E, à época dessa desocupação, houve consultas populares, um plebiscito no bairro, uma votação na internet para o que deveria ser feito ali no lugar, mas sem resolução. Teve denúncia de fraude na votação pela internet, nenhum dos projetos foi aprovado. E, no final de 2012, início de 2013, a prefeitura cedeu o espaço para a FIENG, para a instalação de uma escola automotiva de grande porte. E é uma quebra da área de diretrizes especiais, ou seja, é uma seção que pode ser considerada ilegal, porque é uma escola que ultrapassa o limite de 400 metros quadrados previsto para uma ADE, 400 metros quadrados para instituições de ensino. E também o número de alunos ultrapassa em muito o número permitido pela área de diretrizes especiais. Então, assim, antes de pensar em descaracterização dos modos de vida do bairro, do patrimônio, vamos chamar de patrimônio material, que tem suporte na materialidade das edificações, é uma quebra de uma legislação urbana, né? Antes de pensar nisso, ela é ilegal. Aí foi retomado o movimento Salve Santa Teresa, porque, mais uma vez, algumas pessoas alguns moradores se viram numa posição de defesa mesmo do bairro. E até hoje eu considero, e algumas pessoas do bairro também consideram, que se não fosse o movimento, o mercado já estaria ocupado pela FIENG e a escola já estaria em funcionamento. O movimento Salve Santa Teresa colocou um anteprojeto de ocupação do mercado, chamando ele de mercado vivo, que seria de retomar o uso como mercado para pequenos produtores, comerciantes do bairro, e também serviços que uma parte do lugar não tem tanto acesso. O bairro tem
uma certa divisão que vem lá da época da linha do bonde, que o pessoal de lá fala a parte de cima, a parte de baixo. A parte de baixo fica um pouco longe da Praça Duque de Caxias, e o pessoal considera que ele está muito longe para alguns serviços básicos, correio, caixa eletrônico. Então, esse projeto também prevê a instalação desse tipo de serviço no mercado. Cursos profissionalizantes ligados à gastronomia, pequenos cursos, que, inclusive, na época de desocupação do mercado, foi uma proposta de um dos moradores e que parece que foi mal interpretada, né, mal apropriada pela prefeitura quando da cessão para a FIENG. E cede para as associações do bairro. O bairro tem o Salve Santa Teresa, tem a Associação de Moradores, tem a Associação de Artesãos, tem um grupo de voluntariado, que são as Mães da Alegria. Então, sim, é um bairro que as pessoas se reúnem muito e carece de espaços mesmo para reuniões. A incompatibilidade de uma escola automotiva de grande porte no bairro seria, basicamente, pelo aumento significativo de circulação de pessoas e automóveis, que iria muito contra, né, os modos de vida interioranos do bairro. A praça é muito ocupada por crianças na parte da manhã, as pessoas circulam muito a pé, e isso iria aumentar significativamente a quantidade de pessoas circulando ali, e carros, né? O que causaria impacto nas relações entre moradores e usuários do bairro. Então, essa proximidade entre os moradores, essa amizade. Numa das últimas entrevistas que eu fiz, a entrevistada falou sobre novenas que são realizadas entre os moradores. Então, assim, desde que eu era muito criancinha, nossa, é mesmo novena, né, entre vizinhos. Uma prática que ainda existe lá, e não é tão comum. Não é em qualquer bairro que a gente encontra isso. E o capital financeiro, que é privilegiado em detrimento dos desejos da comunidade. Isso porque as pessoas estão se movimentando contra a instalação dessa escola, que poderia estar em qualquer outro lugar da cidade. Ela não necessariamente precisaria estar em Santa Teresa. Ali é um espaço muito grande, que a prefeitura, por alguns motivos obscuros, doou para a FIENG. Não houve diálogo com os moradores do bairro. E a única explicação plausível é realmente o privilégio do capital, porque se ali era uma área de diretrizes especiais e existem tantos outros espaços ociosos na cidade, poderia estar em outros lugares, não precisaria estar em Santa Teresa, quebrando a legislação e indo contra o que os moradores querem para o lugar, né? E a outra questão, que eu falei que ainda está em andamento também, é essa proteção do conjunto urbano Santa Teresa. A Diretoria de Patrimônio, atendendo também a um pedido do pessoal do Salve Santa Teresa e da Associação dos Moradores, está fazendo uns estudos para proteger o bairro como conjunto urbano. Como a ADE é um instrumento insuficiente de preservação do patrimônio, como eu falei antes, eles estão vendo uma necessidade de algo mais. E, como eu falei, os predomínios de edifícios residenciais verticais, e que mantêm o caráter residencial do bairro, mas descaracterizam de outra forma. E esse conjunto urbano ele seria justificado pelo reconhecimento do valor coletivo dos bens culturais para a preservação da memória e história do bairro e da cidade. Como é uma das ocupações mais antigas, tem um significado importante para Belo Horizonte como um todo, e não só ali específico, né, do bairro Santa Teresa. Por que não está mudando? Bom, aí o que eu coloco... não está indo. Ai, foi? Foi só um? Foi, né? Como que se dá essa proteção do conjunto urbano? Está em andamento um estudo
para a realização de tombamentos individuais, que muita gente confunde o conjunto urbano lá em Belo Horizonte com um tombamento coletivo. Tombamento coletivo não existe, né? Tomba cada edificação separadamente. Só que formam os núcleos de proteção. E dentro da área de diretrizes especiais estão previstos o tombamento de cerca de 10% dos imóveis do bairro. E o pessoal do Salve Santa Teresa e outros moradores do bairro demandaram o tombamento do mercado. A diretoria de patrimônio diz que está analisando, mas acha pouco provável que o mercado seja tombado. O que não iria evitar que a escola fosse para lá, porque o tombamento não prevê a manutenção do uso, mas poderia dificultar um pouco pela impossibilidade de alterações na edificação. Então, de novo. Ai, meu Deus. Então, aí quando eu coloco patrimônio ou ruína, eu falo da mudança abrupta do uso de um mercado para uma escola automotiva, que é voltada para os interesses do capital financeiro. Então, esse espaço ele ficaria como uma ruína simbólica por negligenciar a memória e os desejos da comunidade. Então, as camadas de memória ali do lugar, primeiro como o Hospital do Isolado, e essa troca para uma atividade cultural, que é como tirar um estigma do lugar, mas mesmo assim, sem deixar que seja esquecido o antigo uso, seria muito abrupta essa passagem para uma escola que é totalmente incompatível com os modos de vida do bairro. E a patrimonialização, nesse caso, ela evitaria a ruína por ser um desejo de baixo para cima, né? Para usar uma expressão da história cultural, esse desejo de proteção que vem dos próprios moradores, dos próprios usuários do bairro, e não imposto pela Diretoria de Patrimônio ou pelo Instituto do Patrimônio Estadual, mas as pessoas que querem ali um símbolo da vida do bairro, esse símbolo de trocas constantes no cotidiano, de pequenos comerciantes e vizinhos que interagem no espaço público. Então, essa patrimonialização eu entendo como uma manutenção da memória atrelada ao lugar. Então, o patrimônio imaterial que encontra suporte na materialidade do bairro, porque também é importante pensar no material, né? Apesar de ADE ainda não abarcar essa proteção, é importante pensar no material, porque sem ele o imaterial fica um pouco solto, né? O que é o bairro sem as pessoas, mas o que são as pessoas sem aquelas edificações, sem aquelas praças? Então, essa defesa da proteção seria como uma estratégia dos moradores, da comunidade do bairro, contra a apropriação pelo capital especulativo. Então, é chamar mais indústria para o bairro. A FIENG entrando ali, ela abre precedente para quebrar a ADE ainda mais, né, de outras formas. E as especificidades do bairro valorizadas e promovendo as interações e expressões culturais de quem está vivendo ali cotidianamente. E é só umas imagens para ver que o bairro, que o mercado não tem nenhuma talvez monumentalidade arquitetônica, mas que a importância dele ultrapassa, né? Estilo e pichações nos muros. E como que ele está hoje? Está assim, um pouco abandonado, porque está desocupado desde 2007. Aí é isso, gente. Obrigada. Obrigado, Letícia. Bom, agora a gente passa... Desculpa, eu não te apresentei. Maria Letícia Silva Tickler, mestranda em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável da Escola de Arquitetura e Design da Universidade Federal de Minas Gerais. Agora eu queria chamar
o Júlio César Cardoso Rodrigues, que é doutor em Geografia, pesquisador em reabilitação do bairro 10º Distrito de Paris, é isso, né? Membro do LEO ProURB, que vai falar sobre Entre as Ruínas, os Resistentes, o caso da Vila Autódromo do Rio de Janeiro. Boa tarde. Eu queria só lembrar que tem um celular aqui, não sei se é seu. Você está aqui. Eu mesmo estou lembrando para eu fazer atenção. Obrigado, Rafael. Bom. Eu vou apresentar ainda um trabalho, né? O título Entre as Ruínas, a Fala dos Resistentes, e é o caso específico da Vila Autódromo, razoavelmente conhecida já no Rio de Janeiro nos últimos 2 anos, eu diria. Eu estava assistindo as 2 apresentações, né, da Maria Letícia e da Sara, e pensando aqui comigo um certo estranhamento que talvez o meu trabalho possa vir a trazer no que diz respeito à patrimonialização propriamente dita, mas principalmente pela diferença de todas as duas terem se referido a mudanças de uso, né, em ruínas, enquanto eu parto de uma ruína. Essa foto é exatamente, ela está aí por causa disso, que é um processo de remoção em curso, que começou no mês de março deste ano, e que me chamou a atenção, foi quando eu me voltei mais especificamente para observar o caso da Vila Autódromo, e principalmente interessado em saber quem são esses resistentes. Quem são as pessoas que 6 meses depois, no caso, quando eu fiz a pesquisa foi em maio, abril e maio desse ano, eram 2, 3 meses que a remoção tinha tido início. Então eu vou tentar, na medida do possível, associando com as preocupações que trazem aqui, já tem outras favelas estudadas no seminário. O diferencial desse caso que eu apresento é o fato dela ser na periferia, né? Mais ou menos a uns 40 quilômetros daqui da Praça Mauá, exatamente, que é o Marco Zero. Ups. O que está acontecendo? Bom, essa primeira... Aliás, é mais de uma. Deixa eu ver se agora. Eu faço uma pequena introdução, aliás, já pré-iniciei. Esse é o sítio, né, que engloba uma área de mais de 1 milhão de metros quadrados, na Barra da Tijuca. Só descer lá. Aí vai passando. E aqui você volta. Tá, obrigado. Então, nós estamos com uma foto de 2 anos atrás, 2, 3 anos, quando o Parque Olímpico já estava liberado o terreno do antigo autódromo, que dá nome à vila, e o Parque Olímpico estava começando a ser limpo o terreno, com algumas remanescências dos Jogos Pan-Americanos de 2007. Eu vou falar, então, após a introdução, do processo da remoção em curso, um breve histórico da Vila Autódromo, o processo de remoção em curso e, no fim, algumas considerações tentando aliar ou aproximar as preocupações do seminário com algumas observações que eu fiz nas minhas entrevistas.
Bom, iniciei pela mais simples, talvez a mais simples associação, que é um bem sobre patrimônio, né? Um bem de herança que passa, segundo a lei, de pais e mães a seus filhos. E, tomando emprestado também o verbete escrito por Choé no Dicionário de Urbanismo e Meio Ambiente, o termo passou, né, patrimônio, a ser considerado, a incluir, né, tanto bens de ordem cultural quanto de ordem natural. Ruína, por minha parte, selecionei também no dicionário do Weiss duas das definições, que são restos ou parte mais ou menos informe de um ou mais prédios desmoronados ou destruídos pelo tempo, talvez das mais simples definições também, em função de explosão, incêndio, escombros, destroços, sinônimos, e enfraquecimento moral ou material que leva à destruição, abatimento, aviltamento e decadência. Só pelo título já fica, talvez, implícito. Quando eu falo em resistente, né, em população resistente, eu estou tentando também contrapor, né, em princípio, a esse nível de visão que diz respeito a ruínas. Essas imagens que são do concurso ganho pelo grupo londrino, na AECOM, para fazer o projeto do Parque Olímpico do Rio de Janeiro, a parte superior tal qual foi apresentado como produto durante a realização dos Jogos de 2016, e embaixo o que seria o legado. Eu chamo a atenção entre as duas imagens para a segunda, a de baixo, porque justamente cerca de 70% dessa área, uma vez terminados os Jogos Olímpicos, né, será atribuída a companhias construtoras, né, que estão fazendo justamente a construção do Parque Olímpico e que reverterá para o mercado imobiliário, com construção de shoppings, etc. Isso não é tão original se a gente pensa em outras cidades olímpicas e em outros projetos olímpicos. A transformação de uso, do que antes os atletas usaram para entrar no mercado imobiliário, tem acontecido em todas as cidades. Mas chama a atenção pela obstinação, eu diria assim, da prefeitura em tentar remover, né, e está conseguindo parcialmente, essa comunidade chamada Vila Autódromo, portanto, que tem cerca de 500 famílias, tinha, né, há 2 anos atrás, 500 famílias residentes, por se encontrar exatamente num lugar estratégico e significar igualmente um momento estratégico, né? Não só no que diz respeito à sua localização, quanto o momento de exceção que se vive. Então, relembrando que a realização simultânea dos preparativos para os 2 principais eventos, né, do mundo contemporâneo, que são a Copa do Mundo, realizada em junho, e os Jogos Olímpicos em 2016, confere a observação da experiência brasileira e, em particular, dos fenômenos que se passam no Rio de Janeiro, um caráter heurístico, um potencial heurístico, que, enfim, que comporta explorações. É um pouco dessa linha, ou dentro dessa linha, que eu procurei também conhecer a Vila Autódromo. Eu só conhecia externamente, e o objetivo
Perdão. Acho que eu fiquei muito tempo. Bom, o objetivo então foi enfocar parte desse exercício, na realidade foi um exercício, né? Parte das lutas locais pela permanência, a partir dos discursos dos moradores que resistem, portanto, à remoção, ou que estavam resistindo em maio e junho passados, associando-as a percepções de patrimônio. A metodologia é relativamente simples, eu entrevistei 6 moradores, 5 em princípio resistentes, tanto que estavam lá, entre ruínas, 3 deles lideranças, muito envolvidas com essa permanência da vila, lá onde ela se encontra, e também com o plano popular de urbanização que foi feito, sobre o qual eu vou falar adiante, e 3 moradores que se envolveram parcialmente com o plano, mas não são consideradas lideranças, nunca foram, para poder ter um certo contraponto, né? Se havia um diferencial que aparecia com força naquilo que eu estava querendo observar. Então, bom, a Vila Autódromo, eu disse, tem umas 500 famílias, o censo oficial tinha 1.250 habitantes em 2010. Era a antiga colônia de pescadores, né, à beira da Lagoa de Jacarepaguá, que foi crescendo como nome, tomando, portanto, o nome do autódromo, que era seu vizinho, onde serão realizados os Jogos Olímpicos, como eu já disse, e que recebeu operários de construção civil à medida que a Barra da Tijuca foi sendo ocupada e as construções foram tomando o seu lugar. Os operários, parte deles, foram morar na Vila Autódromo. As oficinas ligadas ao autódromo também ocupavam parte do território. E nos anos 90 houve uma questão das primeiras milícias da Zona Oeste, e alguns componentes dessa milícia chegaram a tomar parte da própria associação, se apoderando parcialmente e temporariamente da associação de moradores. Houve a vinda de alguns pilotos que resolveram então mudar para a vizinhança imediata das oficinas, e a característica maior é do ponto de vista do direito, já que a Vila Autódromo, boa parte dos seus moradores tem títulos de concessão desde o governo Brizola. Foram levas de titulação que foram acontecendo. Em 2005, ela foi declarada área de especial interesse social, e finalmente em 2009, com o anúncio dos Jogos Olímpicos, estava definido parte dessa preocupação quanto a essa permanência tão precária, né, que com o passar do tempo foi se mostrando. A resistência surgiu principalmente através do Plano Popular da Vila Autódromo, que foi, como eu disse, um projeto de iniciativa da associação. A gente tem imagem de 2 membros, e embaixo a imagem inferior diz respeito ainda da feitura, né? Me chamou a atenção como experiência de projeto participativo e de planejamento, que raramente se viu no Brasil, com esse nível de organização, com esse nível de assessoria que foi prestada pelos professores, arquitetos, estudantes, né? Com formações diferenciadas também.
do IPUR da UFRJ e do NEPUR lá da UF. Os moradores, nas entrevistas, relataram com muita satisfação todo o processo de experiência que tiveram durante quase 2 anos. Eu estou mostrando só imagens extraídas de folder. Eu imagino que a essa hora vários dos que participaram dessa experiência participativa, pelo que ela representou, né, como vivência, devem estar escrevendo a respeito das mesmas. Já escreveram um pouco, que eu consultei, mas não de formas avaliativas ainda, fechando todo o processo. Basicamente, extraído do folder, a gente tem a proposta local, né, do Plano Popular, para a permanência da associação e, em contraposição, a proposta da Prefeitura. Bom, muito resumidamente, evidentemente eu não vou falar sobre esses itens, o reassentamento custaria 3 vezes mais do que a manutenção ou a urbanização em loco, que, apesar com essa situação da comunidade, implicaria, de todo modo, num remanejamento, mas local, no próprio local, de cerca de 50 famílias. A ameaça da remoção existe há muito tempo, né? Desde os anos 90, ao mesmo tempo em que os primeiros títulos de cessão foram dados, dano ao ambiente natural, urbano, estético e visual, por exemplo, foi evocado em 1993 pela Prefeitura. Daí a minha colocação, patrimônio ambiental, porque a Prefeitura usou o artifício, a justificativa ambiental, por algumas razões, em alguns momentos, para justificar a remoção. Esses momentos acham aí elencados, né? Não vem ao caso eu me estender sobre os mesmos. Eu vou só falar que, passando pelos Jogos Pan-Americanos de 2007, pela construção do Centro da Mídia nos Jogos de 2016, exatamente onde a Vila se encontra, e pelo compromisso do governo brasileiro junto ao COI, que depois não se confirmou enquanto tal, com que a vila fosse retirada para a realização dos Jogos, eu escolhi uma imagem que é uma proposta de ligação viária entre a Transolímpica e a Transcarioca. A segunda já foi inaugurada. A primeira está em construção, para só esclarecer ou justificar que as justificativas não se sustentam. Os moradores propriamente ditos se posicionam, né? Não se posicionam contra os jogos, evidentemente, mas se mostram, a razão pela qual eles são resistentes, na percepção que a Prefeitura coloca, né, de forma completamente irracional, arbitrária e desgastante, levando em conta as justificativas que ela apresenta para justificar, portanto, a remoção desses moradores. É uma questão de direito, né? A Prefeitura negocia individualmente, né, no processo de remoção, portanto, que teve início em março, com cada morador, não passa pela associação, e, como havia sido previamente estabelecido, nós temos imagem da lagoa, portanto, lá atrás, já falamos aqui de espetacularização, pois bem, lá atrás é o Parque dos Atletas, onde se realizou o Rock in Rio. Então, não é somente os Jogos Olímpicos, com toda a com todas as luzes e holofotes que tem os Jogos Olímpicos,
como eu disse no início, obrigado pelos que tentaram me ajudar. Mas também, né, agora pelo Rock in Rio, um evento internacional que chegará nos Estados Unidos o ano que vem. Pois bem, esse patrimônio ambiental à beira da lagoa constitui um dos setores que foi colocado entre os demolidos pela prefeitura. Há um processo não só da própria construção do Parque Olímpico, que pressiona os moradores. Eu entrevistei no meio de poeira, enfim, é onde as pessoas moram, né? Acordam, dormem, entre entulhos, nem sempre eles são recolhidos imediatamente. Portanto, a remoção trouxe uma cisão, apesar de todo o plano de urbanização reconhecido, premiado internacionalmente, o fato é que a Vila Autódromo conhece imagens como essa, e eu terminaria enfatizando o que moradores colocaram, tanto em termos de patrimônio cultural, né, como é o caso aqui dessa líder comunitária, dando entrevista para a PUC de São Paulo, como também que o trabalho da associação local e esse plano foi a palavra da resistência no nível de comunidade e de técnicos também, envolvendo igrejas, enfim, diferentes agentes e atores, que como, em princípio, né, não só consta a Constituição de 88, o Estatuto da Cidade e outros instrumentos que nós temos na nossa legislação. Para terminar, eu acredito que, de uma forma muito incipiente, essa resistência na Vila Autódromo ilustra ou pelo menos as entrevistas que eu fiz com os moradores e lideranças, enfatizam muito mais o lado do patrimônio do ambiente, propriamente dito, do que do patrimônio construído. E dessa forma, e aí eu procuro, e aí eu termino, seria um patrimônio comunitário, que esse sim deveria ser levado em consideração, como mais, talvez, fica uma pergunta, uma categoria de patrimonialização em cidades como o Rio de Janeiro, como a maioria dos presentes sabem, mora em cada 5 habitantes mora em favela, das quais boa parte delas está sendo ou regularizada ou em processo de regularização. Concomitantemente a isso, os Jogos Olímpicos, a Copa do Mundo, etc., trouxeram também, em 2 anos, mais de 6 mil, remoção de mais de 6 mil famílias. Então, é no meio desse campo, e com essa imagem que eu acredito fala por si, né, que eu agradeço a atenção de todos e mostro a bibliografia, e solto um Viva a Vila, porque aqueles moradores são heróis da resistência. Obrigado. Obrigado, Júlio. Agora eu queria chamar as mineiras para comporem a mesa. Bom, a gente já está com o nosso tempo estourado, mas não tem como não fazermos alguma discussão sobre esses temas. Eu queria agradecer a contribuição. E vendo as intervenções, eu acho, para mim, foi quase inevitável não pensar num filme que eu acho que todo mundo que trabalha com patrimônio no Brasil conhece, que é o filme da Eliane Café, Narradores de Javé.
né, que é um filme que conta um pouco a história de uma cidade que vai estar na iminência de ser removida pela construção de uma barragem, e os moradores descobrem que, se eles fossem patrimônio, eles poderiam ficar. Então, começa uma busca uma invenção de um patrimônio para aquela cidade, desesperadamente, para que aqueles moradores pudessem ficar. E essa discussão é inevitável também a gente voltar ao tema no qual a gente está indo e vindo desde ontem, que é a questão da visibilidade e da invisibilidade. Eu acho que isso mostra um pouco um dos paradoxos da nossa cidadania, da cidadania incompleta, né? Porque o princípio da cidadania é o princípio da isonomia. Somos todos iguais, né? Por isso temos todos os mesmos direitos. Mas no caso brasileiro, às vezes, exatamente os excluídos, ou aqueles que estão na invisibilidade, vão buscar a visibilidade para conseguir os seus direitos. Quer dizer, é quase como mostrar, olha, eu sou especial e eu mereço ter direito de alguma forma, eu mereço ser ouvido, eu mereço que as luzes sejam colocadas para mim. Então, isso como uma estratégia, quer dizer, a visibilidade, a patrimonialização como estratégia de conquista de direitos. E acho que tanto no caso no caso lá de Santa Teresa, quando os moradores não são ouvidos dentro de um processo, você vai buscar formas de contenção desse processo, e a patrimonialização às vezes aparece como um mecanismo disponível. No caso da Vila Autódromo, não tem no sentido tradicional de patrimônio, no sentido como as instituições de patrimônio estão acostumadas a trabalhar. É mais difícil de se enxergar isso, mas aí você tem uma busca, uma tentativa de encontrar algo para que seus direitos possam possam prevalecer, que possam ser ouvidos. E o caso lá de Santa Efigênia mostra um pouco, às vezes, que a patrimonialização nem sempre é o melhor caminho, nem sempre resolve os problemas, porque um dos resultados da patrimonialização, às vezes, pode ser a ruína no sentido literal das coisas. Então, a patrimonialização aparece como um dos mecanismos, hoje em dia, mais evocados para aquisição de direitos. A visibilidade é um dos mecanismos mais evocados para a conquista de direitos, mas nem sempre ele é efetivo. Nem sempre ele prova. Acho que isso é um pouco o que a mesa mostra. E aí, como questão, eu só queria um pouco saber das pessoas envolvidas, tanto lá na ocupação, lá no Luiz Estrela, quem são essas pessoas? Quem é esse coletivo? Como é que ele é formado? Eu fiquei super interessado como é que surge, quem é que está participando disso. E também lá no Santa Efigênia, quem é que Santa Teresa, desculpa. Quem são as pessoas que estão movimentando esse coisa? E queria abrir para o debate, e só pediria para as pessoas serem objetivas nas questões, porque a gente vai tentar atender todos, mas só para serem um pouco objetivos, porque o nosso prazo já está estourado, mas nem por isso vamos deixar de fazer o debate. Tem microfone aí? Lá. Rápido. Bem, como a mineira bairrista, eu vou conversar com as colegas mineiras. Duas questões que me chamaram a atenção na fala, acho que da Letícia. Dois termos, aliás, uma coisa até o Rafael já tocou, eu queria só reforçar, que é a questão da tentativa da patrimonialização para garantir ou para evitar determinado uso. Assim, o que, na verdade, nesse seu estudo, o que você realmente pensa sobre isso? Na verdade, qual que é a eficácia mesmo dessa busca? E Narradores de Javé realmente é
é um exemplo, é uma imagem muito legal pensar naquela construção que a Sônia Café fez, né, assim, mas o que significa isso mesmo, né, assim, buscar patrimonializar determinado objeto ou determinada, né, situação, às vezes, para que se evite um arruinamento de alguma coisa, né? E outro termo que eu acho que foi a primeira vez que eu ouvi nesse seminário, que eu acho um bom sinal, é a questão da descaracterização, né? Que nos meios nos institutos de proteção, descaracterização é uma palavra usada constantemente, né? E normalmente usada para falar da descaracterização tipológica, né? Da morfológica mesmo. E a Letícia parece que usou mais numa questão de descaracterização dos modos de viver, né? Assim, das relações sociais estabelecidas. Mas assim, o que isso significa, na verdade, né? Nesse processo que você vem vivendo, que talvez também se aplica um pouco lá para o Luiz Estrela, né, assim, do que isso significa, na verdade. Mais alguém? Então, senão, a gente, enquanto as pessoas embalam, vocês podiam já... Bom, sobre quem são essas pessoas... do Movimento Salve Santa Teresa, são moradores do bairro, tem comerciantes, tem jornalistas, tem professores universitários, professores do ensino fundamental. E o que aconteceu também foi que a FIENG começou a se referir ao grupo como um pequeno grupo de intelectuais, de forma pejorativa. Não deixa de ser um grupo de intelectuais, se for pensar dessa forma, como professores e jornalistas, enfim. Só que eles estão ali vivendo o cotidiano do bairro. E que tem um diálogo com essas outras associações que existem ali. Então, é bem misturado. Tem estudante de arquitetura, tem arquiteto. Eu não sou do grupo, oficialmente, mas eu acompanho as discussões pelo grupo de e-mails e eu acho que eu estou mais como pesquisadora mesmo, só observando. E, para responder de uma vez a sua pergunta, eu não sei ainda o que eu acho sobre essa patrimonialização. Eu acho que pode ser uma busca legítima, porque associando o tombamento a essa dificuldade de modificação do espaço, então ia dificultar a instalação de uma escola desse porte, ou seja, uma tentativa para valorizar mais o projeto que os moradores estão colocando ali para o mercado. Mas, ao mesmo tempo, todo mundo sabe que o tombamento não garante o uso, mas... eu vejo como uma forma legítima, ainda porque faltam instrumentos, eu não sei se... talvez não precisasse ter instrumentos, né? Como foi dito mais cedo, por que Paris não é toda tombada, ou Roma não é toda tombada? Então, na minha opinião, o que falta mesmo são programas de educação patrimonial posteriores a essa patrimonialização. E é o que a diretoria fala, que realmente não tem pessoal, não tem verba para isso. Então, eu acho legítimo, mas falta um trabalho depois, não adianta só tombar. E quanto à descaracterização, eu falo realmente nas duas formas. A descaracterização do estilo de vida, eu acho que passa pela descaracterização do material. Então, se você derruba casa, se você aumenta a escola, se você tira um determinado restaurante de algum lugar... algumas práticas são alteradas. As pessoas, o que muitos moradores falam nas entrevistas que eu fiz é que quem mora em prédio normalmente não tem nenhum tipo de relação com os vizinhos, e quem mora em casa sai na rua e cumprimenta. E foram muitas pessoas que falaram isso. E aí eu fiquei pensando, bom, se o bairro for tomado por prédio, isso de sair na rua e sair cumprimentando todo mundo, as festas, tá voltando a realização de festa junina no bairro, feira na praça, nessa praça mais central que eu falei. Então, acho que a descaracterização ia passar por aí. Tem o projeto
de operação urbana consorciada, que também está em discussão lá em Belo Horizonte, que é o Nova BH, que passaria por uma rua do bairro, iria abrir uma rua para alargar uma avenida. Então, o bairro, normalmente as pessoas vão até o Santa Teresa por algum motivo. Ele ia virar um bairro de passagem, como alguns outros. Então, aumentando o fluxo de veículos, aumenta o trânsito. Então, esse tipo de descaracterização do cotidiano mesmo. E a descaracterização do material das edificações seria mais dessa substituição de casas por prédios do que a descaracterização de fachada, de estilo. Porque, pelo que eu estou percebendo, não é o mais importante. É importante para as pessoas lá também. Mas não é o mais importante. É isso. Primeiro, respondendo à questão quem são as pessoas, as pessoas são todo mundo, na verdade. Quem quiser, quem tiver interesse de participar, é realmente bem aberto, assim, e o espaço comum Luiz Estrela ele tá super em foco em Belo Horizonte, até mesmo na Escola de Arquitetura tem muita gente trabalhando com ele, como trabalho de conclusão de curso e tudo mais. Então, assim, claro que tem, nesse momento, existe principalmente os laboratórios, que são os laboratórios de restauração, de história, de arqueologia. Então, são laboratórios mais especializados, mas no sentido de que a comunidade vai trazer alguma contribuição. Por exemplo, quando eu entrei no laboratório de restauração como estudante de arquitetura, então no sentido de ajudar na produção dos documentos para regularização, para aquisição de verbas e tudo mais, na continuação. Mas o laboratório é aberto para quem tiver interesse. Se quem achar que pode contribuir de alguma forma, a gente é receptivo e tudo mais. Além disso, o espaço mais abrangente que teria são as residências artísticas, que abriga pessoas que vêm de qualquer lugar do mundo, que estão passando por Belo Horizonte. E ali eles têm um relacionamento, tem uma produção que acontece em conjunto. Mas enfim, isso está de forma muito especializada nesse momento pela questão da situação do edifício, que o edifício não pode estar aberto porque ele está escorado, ele está em processo de restauração mesmo. Mas a ideia é que, assim que tudo isso seja resolvido, que seja um espaço permanentemente aberto para o acesso de qualquer pessoa que queira participar da forma que ela achar que ela possa contribuir. Então, é realmente um espaço para todos. As pessoas são quaisquer pessoas. Pelo que eu conheço do Luiz Estrela e pelo que a gente viu no vídeo, são muitos artistas, né, de Belo Horizonte, estudantes de artes visuais, de arquitetura. Então, a turma é jovem, basicamente. Assim, a liderança é jovem. Com certeza, a maior parte é jovem mesmo. Existe, tratando-se de um outro grupo, falando de faixa etária, tem o pessoal da CEPAI, que é o órgão que está logo ao lado, que eles participam também de algumas coisas. Como eu falei, eles até nos ajudam com relatos, porque eles já estão lá desde... participaram um pouco desse processo de mudança funcional do prédio. Tem esse pessoal, mas também tem... Claro que ele tem um cunho artístico muito forte, assim, até pelo propósito que tem esse propósito de trazer a cultura mesmo, de trabalhar com a questão cultural, e isso acaba remetendo um pouco ao artístico. Mas tem outros grupos também. Tem um grupo que eu esqueci de falar, que é o grupo da permacultura, que aí eles fazem nesse espaço aberto, que é a quadra, que está anexa, eles têm todo um processo, eu não sei nem falar, não entendo muito de permacultura, mas tem uma questão de sanitarismo, uma outra forma de instalação sanitária. Aí eles também têm uma relação, porque como o edifício ele teve muita trinca, tem assim,
tem uma árvore que sai da parede, então eles têm uma relação com isso. Então, assim, tem outros grupos também atuando. Claro que acaba que os grupos artísticos ressaltam mais, porque exatamente, justamente porque chamam a atenção. E falando que eu queria até comentar dessa questão da invisibilidade, que tem essa coisa também de o trabalho que eu desenvolvo no PET Arquitetura, que eu mencionei, traz o patrimônio como inclusão social nesse sentido também de criar outros espaços para que os invisíveis possam ser vistos da sua maneira. Que, como eu falei, da cena cultural mais tradicional de Belo Horizonte, que você comentei da Praça da Liberdade, é um processo de curadoria restrito que não dá acesso a qualquer tipo de artista. E a proposta do Espaço Comum Luiz Estrela é contrapor um pouco isso e criar um outro espaço, uma alternativa para esses artistas invisíveis serem vistos de alguma forma. Eu acho que dentro do tempo que a gente tem, daria pano para muita Alguém debatimento. mais que fazer algum comentário? São 10:07, estamos todos destruídos. Eu acho que a gente pode continuar o debate amanhã. Né? Amanhã tem mais. Tereza. Então. Eu ia fazer 2 perguntas bem pontuais que a gente estava conversando aqui. Dúvidas. Para o Júlio, você fala antes eram 500 famílias, né? E hoje tem a população lá resistente. Então, quantas são hoje? Então, bem pontual. E para Letícia, desculpe a ignorância, mas o que é uma escola automotiva? Quem assinou o ato de cessão do imóvel? Foi entregue para alguém? Quem foi? Eu agora só quero saber de sujeitos determinados. Bom, vamos lá, mesa. Questões pontuais. Em relação ao número de resistentes, né? Eu posso te dizer em maio, né, que foi o momento que eu estava em loco, porque de maio para cá muita coisa aconteceu. Né? E as demolições continuam, né? Continuam acontecendo. Então, são pessoas que aceitaram ir para conjunto, que foi construído a 1 quilômetro de distância de lá da Vila Autódromo. Eu mostrei nas imagens, não deu tempo nem de comentar, mas tinha referência em algumas delas. Na rua principal, cerca de 1/4 é o que tinha saído na época, na rua principal da comunidade. 1/4 das casas. Então, 3/4 ainda estavam presentes. Mas isso não quer dizer que agora ainda estejam lá. Provavelmente não estarão, porque as obras estão se acelerando, né? O ritmo está muito acelerado e as pessoas acabam ou indo para o conjunto ou aceitando a indenização em dinheiro que a prefeitura propõe. Pedindo para a gente encerrar, então, por favor, já estão gritando com a gente lá, então, por favor, respostas rápidas. Tá. Rapidinho. Quem assinou foi a arquiteta Priscila Musa, que inclusive fez parte desse trabalho aqui comigo, e ela faz parte de todos esses movimentos de retomada do poder social na cidade de Belo Horizonte. Ela que está à frente, assim. A escola automotiva é uma escola técnica e de produção mesmo, claro que não de automóveis inteiros, mas de carros mesmo, peças. E ensina a produzir. Então tem teoria e tem prática. Bom, obrigado. Então, amanhã retomamos às 10 em ponto. Né? Estaremos todos aqui para o último dia. Obrigado a todos.